é a gente não colocar em prática aquilo que nós ouvimos do Senhor. Eu acho que o maior problema da igreja hoje não é que a gente não está ouvindo, a gente não está sendo orientado, não é que não está pregando, como alguns dizem, não prega mais. Isso é mentira. A palavra está sendo pregada. Mas o nosso maior problema é não colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. É não colocar em prática aquilo que está sendo pregado, irmãos, baseado e pautado na palavra de Deus. E a Bíblia fala, sobre quando Jesus faz a comparação do homem sábio, e ele compara o homem sábio como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, Ele compara, ou seja, o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, como o homem inteligente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram rios, assopraram ventos, veio tempestades e bateu contra essa casa e ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha. Da mesma maneira, ele compara o homem que ouve e não pratica, ou seja, é apenas ouvinte, como um homem insensato, tolo, que ouve só a palavra, mas não executa, não coloca em prática, não exerce a palavra. Esse é comparado com um homem tolo, insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Quando veio a tempestade, bateu contra a casa e a casa caiu, e a Bíblia chega a dizer ainda que foi grande a sua queda. Então acho que hoje nós devemos colocar em prática, irmãos, o que nós estamos ouvindo, colocar em prática o que nós estamos sendo orientados por meio da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. E aqui nesta manhã me chama muita atenção esse texto, e eu queria falar rapidamente sobre 5 pilares da reconstrução. Olhando para o cenário que nós vivemos hoje, eu digo que o cenário não é diferente dos dias de Neemias. Para fazermos aqui já um resumo, Neemias ele foi escolhido por Deus e ele se dispôs, em fazer uma missão, em executar uma missão que era reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos, ou seja, um chamado para a reconstrução. Agora, o cenário daquela ocasião era um cenário triste. Você vai ler o texto, você vai ler o livro de Neemias, você vai ver que o cenário era, vamos dizer assim, totalmente assustador, Muro derrubado, portas queimadas, uma bagunça total ali, lixo, entulho, pelos caminhos. Diz a Bíblia que até, ali naquele tempo eles tinham dificuldade de andar até a cavalo, de tanta dificuldade, de tanto entulho que tinha na cidade, ou seja, um cenário terrível. Agora, trazendo isso para os dias de hoje, não estamos falando de muro, de pedra, tijolo, cimento, estamos falando de um cenário espiritual. O cenário que nós estamos vivenciando hoje é um cenário assustador, irmãos. É um cenário que causa espanto, que causa desespero. E isso no mundo espiritual, falando da vida espiritual. Olhando o cenário hoje, a gente pensa assim, será que tem jeito, para essa situação? Olhando o cenário hoje, talvez faríamos a mesma pergunta que Deus fez para Ezequiel, quando Deus mostra para ele, leva ele, mostra aquela visão do vale do osso seco, e a pergunta de Deus para Ezequiel é: poderão reviver esses ossos? Não é Ezequiel que está perguntando para Deus, é Deus que está perguntando para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E a resposta de Ezequiel é: Senhor, eu não tenho condições nem de dar uma resposta, eu não sei. Tu sabe, quem sabe é só o Senhor. Então, observando hoje o cenário, irmãos, a pergunta que a gente faz é: tem solução? Será que tem volta nessa situação? Tem como reverter essa situação? Será que tem como trazer vida novamente para esse vale de ossos que não está seco, está sequíssimo? Será que tem condições de trazer de volta aquilo que nós
perdemos aquela comunhão, aquela graça, aquele poder extraordinário, aquele temor que nos afastava do pecado, que nos afastava de tudo aquilo que vai contra os princípios e a vontade de Deus. A pergunta que fica é: será que tem condições dessa situação ser mudada, ser revertida? Não adianta, irmãos, tentar tapar o sol com a peneira, porque não vai dar certo, o cenário é destruidor. A situação é assustadora em todos os sentidos. Quem está entendendo, levante a mão e dá glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Jerusalém estava daquela maneira, daquele estado, né? Neemias agora, ele fica sabendo da situação. E uma coisa que me chama muito a atenção agora é a disposição de Neemias. Eu não vou muito longe, irmãos, até mesmo porque o nosso tempo é pouco, mas eu tento fazer aqui um resumo de maneira que facilite para você entender o que Deus está falando para nós. A situação está aí, eu estou vendo. Ou ainda que Neemias não estava vendo, ele ficou sabendo. Então ele se informou da situação. Ele não estava vendo, mas ele ficou sabendo da situação. Agora nós estamos vendo, né, a olho nu, a situação. E agora Neemias, diante da notícia que ele recebe, ele estava num lugar de conforto, uma boa profissão. Ele poderia dizer: não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, né? Que quem está lá se vire, dê os seus pulos, problema deles. Seria mais fácil? Sim. Hoje talvez, será que muitos, até mesmo de nós que estamos aqui, não estamos fazendo exatamente isso? Talvez muitos nem vieram na reunião justamente por isso, problema deles. Tem nada a ver com isso. Eu estou aqui no meu lugar de conforto, eu estou aqui no meu cantinho, está entendendo? Eu tenho aqui a minha profissão, eu tenho aqui o meu salário, eu tenho aqui o meu trabalho, eu tenho aqui, né, um status, enfim, eu não preciso me preocupar com essa situação. Será que não é exatamente isso que muitas pessoas estão fazendo hoje? Poucos se importando com a situação. E o que Deus quer falar para nós nessa manhã é que nós precisamos nos levantar e nos posicionar como alguém que está disposto a fazer alguma coisa para essa situação ser mudada. O que Deus quer nos alertar aqui hoje, irmão e irmã, você que está aqui, é que nós precisamos nos levantar como Neemias, sair da zona de conforto, deixar o conforto e dizer: Deus, eu me coloco à disposição do Senhor, à disposição da tua obra, para fazer alguma coisa, para que essa crise ela seja revertida, para que essa situação ela seja mudada. Quem pode levantar a mão e dizer: eis-me aqui? Quem pode levantar a mão e dizer: Senhor, conta comigo, porque eu me disponho a fazer a tua obra? Pode louvar ao Senhor com alegria. Neemias, irmãos, ele se dispõe. E eu não vou aprofundar no texto, porque eu disse que eu quero falar sobre 5 pilares aqui que Neemias nos mostra para que algo aconteça através de nós. O primeiro deles, já quero entrar aqui, é ter um coração quebrantado. Glória a Deus. Mas como assim, pastor? Ter um coração quebrantado. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Dele procede as saídas. Tudo que é mal: adultério, prostituição, fornicação, mentira, engano. Tudo isso sai de onde? Do coração. Daquele coração que não foi transformado por Deus, daquele coração que não foi
limpo pelo sangue de Jesus, daquele coração que a palavra não entrou nele, só vai sair coisas ruins, só vai sair aquilo que é mal. E o maior problema hoje, irmãos, é o nosso coração. Presta atenção, Neemias demonstra aqui que ele tinha um coração quebrantado. Isso nos mostra no primeiro versículo que lemos, versículo 4. E aconteceu que quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Tem muito tempo que a gente não vê lágrimas na igreja. Às vezes nós, obreiros, irmãos, tinha a fonte das lágrimas aberta, né? E hoje infelizmente parece que secou. É como aquele poço que secou totalmente, não tem mais nada. Neemias, a Bíblia diz que ao ouvir as palavras, o relato acerca de Jerusalém, ele se assentou, chorou, ficou de luto, por dias ele jejuou, ele orou diante do Senhor, seu Deus. Só consegue chorar, só consegue entender a dor e a necessidade do próximo e na obra de Deus, aquele que tem o coração quebrantado. O maior problema nosso hoje é que o coração se encheu de soberba, o coração se encheu de arrogância, o coração se encheu de orgulho, o coração encheu de si mesmo, e não tem mais lugar para o Espírito Santo, não tem mais lugar para a graça, não tem mais lugar para a comunhão, não tem mais lugar para a humildade, para o temor de Deus. E nesta manhã Deus está dizendo: é tempo, meus irmãos, de quebrantar o nosso coração diante de Deus, de trazer, pedir a Deus que traga um quebrantamento para o nosso coração, porque somente aquele que tem o coração quebrantado vai entender a necessidade da obra de Deus, vai entender a necessidade de ser fiel a Deus e de se colocar à dispensação e à disposição de Deus para a obra ser executada, para que a obra de Deus seja realmente, meus irmãos, transformada. Não adianta nada a gente ver a situação, ouvir a situação e não fazer nada. Neemias poderia ter feito diferente, poderia ter criticado, poderia ter começado a falar mal daqueles que estavam em Jerusalém e não estava vendo a necessidade que tinha de uma reconstrução naquele lugar. Mas Neemias não vai criticar ninguém, Neemias não vai falar de ninguém, porque o seu coração é quebrantado, e aquele que tem um coração quebrantado, antes dele falar de alguém, antes dele criticar alguém, ele vai chorar aos pés de Jesus, ele vai colocar aos pés do Senhor a sua necessidade, a sua situação, porque aquele que tem um coração quebrantado, ele consegue se aproximar de Deus com intimidade, ele consegue se aproximar de Deus, porque ele ora, ele jejuma, ele chora, porque o seu coração é quebrantado, e Deus não resiste um coração quebrantado. Quem crê nisso, levanta sua mão na glória a Deus. Ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei. Irmão, aqui nós vemos que todos aqueles que se aproximam de Deus, aleluia, Jesus, com o coração quebrantado, ele consegue sentir a dor do seu próximo. Ele consegue sentir a necessidade de ajudar o seu próximo. E quando eu digo ajudar o seu próximo, estou dizendo em todos os sentidos. Hoje, quantas pessoas veem a necessidade da obra de Deus e está nem aqui para ele? Quantas pessoas hoje, irmãos, veem a necessidade que a obra de Deus tem de fazer realmente, de trazer realmente uma restauração, de fazer realmente uma reconstrução, mas ele fica lá só criticando. Vocês já observaram quantas pessoas, irmão, não movem um dedo para mudar nada? Já observaram isso? Não move um dedo para melhorar nada na obra de Deus, mas não consegue parar de criticar, não consegue parar de apontar e dizer: não, é porque tem que fazer isso.
isso, é porque tem que fazer aquilo, é porque o pastor deve agir assim, é porque o pastor deveria ter agido assim, é porque o pastor não poderia ter falado assim, deveria ter falado assim, mas ele não se dispõe a mover nem um dedo. O coração está cheio de soberba, arrogância, orgulho, grandeza. Por quê? Porque não sabe o que é ter um coração quebrantado diante de Deus. Nós devemos pedir a Deus que venha quebrantar o nosso coração. Peça a Deus que quebrante o teu coração, porque se você tiver um coração quebrantado, quando você vê alguém chorar, você vai chorar com ele. Quando você vê alguém passar necessidade, você vai ter empatia e vai dizer: olha, eu estou aqui para te ajudar, nós vamos caminhar de mão junta. Se eu chego lá, você vai chegar também, porque nós somos um só corpo, somos chamados e escolhidos por Deus, e vamos chegar junto lá diante do Senhor. Entrei, levanta a mão da glória a Deus. Na parte B do versículo 4 ele diz: estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Irmão, nós vemos que um dos únicos caminhos que nós temos para iniciar uma grande obra, concluir uma grande obra, fazer uma grande reconstrução, é entendendo a necessidade de fazer a nossa parte. Chega de nós nos excusar, chega de nós querer passar responsabilidade para o outro. Isso vai travar a obra de Deus, isso vai impedir a obra de Deus. Se tem um caminho que nos leva a reconstruir, é nós entender a necessidade de fazer, cada um de nós fazer a nossa parte. Vocês estão entendendo ou não? Eu tenho que me dispor. Eu não posso ficar só olhando o que está precisando fazer e não mover nada. Eu não posso ficar só criticando aquele que talvez não está fazendo, porque não está dando conta, porque já sobrecarregou de tanta coisa, e eu ficar só apontando ele. Eu preciso dispor e dizer: não, eu estou aqui, a minha parte eu vou fazer. Eu digo hoje a dificuldade que nós enfrentamos na obra de Deus pela falta de disposição. Está entendendo? E a dificuldade que nós enfrentamos também por pessoas que só sabem criticar, pessoas que só sabem apontar, pessoas que só sabem bater em quem está fazendo, pessoas que só sabem jogar pedra em quem está tentando produzir fruto. Isso tem travado a obra de Deus, e isso sabe o que é? Falta de um coração quebrantado, falta de um coração transformado pela palavra, falta de um coração purificado pela palavra, um coração que foi lavado pelo sangue de Jesus e purificado pela sua palavra. Que nós venhamos pedir a Deus quebrantamento. O quebrantado ora, chora, jejuma, pede a Deus misericórdia. Está entendendo agora aquele que não é quebrantado? Meu Deus do céu, como é difícil! Como é difícil, principalmente, irmãos, entender a necessidade de fazer a nossa parte, principalmente através da oração, através do jejum, da humilhação. Neemias, aqui no verso 4, ele diz: olha, eu chorei, me lutei por alguns dias, jejuei, orei diante do Deus do céu. Você tem orado? Ou no lugar da oração está a murmuração? No lugar da oração estão as críticas. No lugar da oração estão as palavras desequilibradas, descontroladas que surgem no nosso meio. No lugar da oração estão as mensagens no WhatsApp, no Facebook, ou seja, nas redes sociais. No lugar de entrar no nosso quarto e fechar a porta e colocar a nossa oração diante de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Nesta manhã Deus está dizendo: é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de nos voltar para Deus, porque quando nós nos voltar, Ele vai nos usar com autoridade para fazer a diferença e para, através de nós, algo nesta situação ser mudado. Segundo passo, irmãos, para nós adiantar, a hora não permite sermos humildes.
sermos humildes. Não há reconstrução sem humildade. Não precisa eu falar, você está cansado de saber se é pregador, se é homem de Deus, lê a Bíblia, conhece mais do que o pastor. Mas eu vou dizer para te lembrar, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, irmãos, mas a soberba, ela precede a queda, a ruína. Está faltando muita humildade no nosso meio. Aí eu volto a dizer o que você já sabe, o que você já ouviu, até mesmo talvez eu dizer, tem gente que acha que ser humilde é ele ficar lá no cantinho dele, cabeça baixa, nem falar na hora que precisa falar, não fala, só fala quando não precisa falar. Aí ele fala, fica lá, não é essa humildade que às vezes a pessoa quer demonstrar, para dizer, não, eu sou humilde, olha a roupa que eu visto, olha o calçado que eu visto. Às vezes pode até ter uma roupa ali alinhada, né? Mas ele faz questão, não, eu quero mostrar uma humildade aparente que não existe. Neemias, ele era humilde. Veja comigo aqui no versículo, meus irmãos, de número 6. Olha o que ele fala no verso 6 aqui, quando ele diz assim: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite. Presta atenção nisso. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Aleluia. Só consegue reconhecer o seu erro quem é humilde. É fácil nós orar como o fariseu. Graças te dou, Pai. Eu não sou como os demais. Vai. Tudo pecador. Eu não. Eu oro. Eu jejuo. Eu dou dízimo. Eu me visto como crente. Agora o resto é tudo pecador. Neemias poderia ter feito essa oração: Senhor, abençoa eles lá, tem misericórdia, eles são tudo um bando de pecador. Eles pecou e por isso está naquela situação, é consequência do pecado deles. Não, Neemias diz: eu estou orando por eles, porque eles pecaram. Os filhos de Israel pecaram, eles erraram, eles contrariaram o Senhor. Mas olha, eu oro também por mim e pela casa do meu pai, porque nós também pecamos. Eu também pequei, a minha família também está incluída, e nós só conseguimos ver o seu próprio erro. Quem é humilde, quem tem humildade, aquele que é soberbo, arrogante, ele nunca vai conseguir enxergar o seu próprio pecado, o seu próprio erro. E daí um grande problema que hoje no nosso meio, eu digo que tem sido um dos vilões, é eu apontar o pecado do meu irmão, eu apontar o pecado da minha irmã. E sabe o que está acontecendo hoje, que eu fico observando? Tem muita gente apontando o pecado do outro para disfarçar o seu. Tem muita gente apontando o erro do outro para tentar encobrir o seu. Só que diante de Deus nada fica encoberto. Tudo há de se revelar, mas hoje mais amanhã. Quem está em pecado vai aparecer, quem está em santidade também vai aparecer, porque o tempo mostra quem cada um de nós somos. Os dias mostram, irmão, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, vai mostrar quem eu sou, vai mostrar quem você é, vai revelar. E o que não revelar aqui, vai revelar diante do Senhor no último dia. E eu digo que bem-aventurados são aqueles que revelam aqui, porque aqui dá tempo de fazer consigo, aqui dá tempo de colocar a casa em ordem, mas lá no último dia não terá mais tempo. Quem está entendendo, levanta a mão para a glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ser humildes. Pode aplaudir a Jesus. As palmas para Ele, não para mim. Aplaude e glorifica o Senhor. Humildade, meus irmãos. Humildade não faz mal para ninguém, não. Humildade não vai te diminuir, não. Você está entendendo ou não está entendendo? Eu não preciso mais nem congregar, porque eu já sei tudo.
tem que ir só para pregar. Meu negócio é só pregar, porque ouvir eu não preciso nem ouvir mais, já sei tudo. Vou ouvir aquele irmão que não prega igual eu. Vou ouvir aquele irmão que não sabe falar bonito igual eu. Né, pastor irmão? Para quê? Aqui não tem teólogo aqui, ó, ouvindo um semi-analfabeto pregar. Isso é humildade. O que é humilde não se sente melhor do que ninguém. O que é humilde cumpre a Bíblia. Ele sempre vai se sentir inferior ao seu próximo. Quando você se sente menor do que o seu próximo, você sabe honrar ele. Está entendendo? Como a Bíblia manda. Isso é humildade, irmãos. Ah, pastor, mas é porque o senhor não me conhece, eu me formei, eu tenho até anel de doutor. E daí? Para que serve o seu conhecimento sem a humildade? Para que serve, né? Tudo aquilo que você tem adquirido nesse mundo sem a humildade, que é algo que atrai os olhares de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que ao soberbo ele resiste, mas ao humilde ele dá graça. É melhor ter a graça. Quem vai entender, levanta a mão e dá glória a Deus. Dá glória ao nome do Senhor Jesus. Se tem algo que impede, meus irmãos, Deus nos usar, Deus, né, fazer a obra por nosso intelecto, é o orgulho. É o orgulho. Deus não tem compromisso com o orgulhoso. Eu digo isso com toda certeza, baseado na Bíblia. Por isso que Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Neemias está dizendo: não, eu também pequei. A casa do meu pai nós pecamos. Irmão, hoje nós temos um grande problema: enxergar o pecado do outro e não enxergar o nosso. Aleluia! Parece que isso faz, é algo que está no sangue. O sangue de Jesus tem poder. Precisamos pedir Jesus para, né, trocar o nosso sangue mesmo, porque nós temos uma facilidade tão grande, irmão. Enquanto eu sempre digo algo, principalmente às vezes nas reuniões, eu digo que tem irmãos que cuidam tanto da vida do outro, que enquanto ele está cuidando da vida do outro, a vida dele está toda bagunçada. Quem é dona de casa aí sabe que trabalha fora, trabalha a semana inteira fora, sua casa fica para o final de semana, no final de semana está uma bagunça. É assim, não é? Estou falando que você é bagunceira, mas às vezes você não tem tempo. Porque durante a semana você está lá na casa, né, às vezes do patrão, da patroa, lá trabalhando a semana inteira, no final de semana está tudo fora do lugar. Aí você vai faxinar a sua casa. Por que não está organizado, cuidado ali do jeito que era preciso? Porque você não estava tendo tempo de cuidar da sua casa, estava cuidando da casa de alguém. Espiritualmente falando é assim: se eu cuido muito da vida do irmão, a minha provavelmente vai ficar faltando na casa. Amém? Humildade não te faz mal, irmão. Humildade não te faz mal não, minha irmã. Amém? Você acha que o teu tupete chama a atenção de Deus? Pode até chamar, no sentido dele olhar e falar assim: uma hora eu quero esse tupete, né? Uma hora eu corto esse tupete. Não, mas é porque eu sou, pastor, aqui eu sou. Essa igreja aqui não manda sem eu. Se eu sair daqui, ninguém faz. Faz sim. Faz sim, irmão. O dono da obra é quem levanta. O dono da obra é quem capacita. O dono da obra é quem precisa. Ei, eu não sou insubstituível, como você também não é insubstituível. Deus sempre tem uma maneira de cuidar da sua obra, de zelar da sua obra, e Ele sempre vai escolher aquele que é humilde. Quem está entendendo, levanta a mão da glória. Quem está entendendo, levanta a mão e glorifica a Deus. Está vendo, menor? Foi Ele que escolheu. Gideão se sentiu melhor. Não, eu sou o menor, minha família é mais pobre. Foi ele que Deus escolheu. Deus sempre, com Deus tudo é invertido, nada a ver com esse mundo, né?
mundo espiritual, as coisas com Deus é tudo. Ele pega o menor para confundir o maior. Ele pega o que não é para fazer ele ser. Ele pega aquele que está humilhado, abatido, lá destruído e exalta ele. E pega aquele que está exaltado e abate, humilha. Deus é assim. Então, se você tem humildade, irmãos, você vai longe. Amém? Se você tem humildade, teu ministério vai ser expandido. Creia nessa palavra. Ser humilde não vai diminuir, vai acrescentar na tua vida, vai acrescentar no teu ministério, vai te acrescentar na tua fé diante de Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Terceiro lugar, nós vimos o terceiro pilar da reconstrução é um coração voluntário. Olha o que diz o verso 3 e o verso 5 de Neemias. Diz assim, preste atenção. E disse: rogo-te, ó Senhor, Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guarda o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. O verso de número 6 diz: esteja agora, pois atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que ouça a oração do teu servo, que faço diante de ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Na verdade, eu li o verso do capítulo 1, mas é o do capítulo 2, né? Que mostra para nós o coração voluntário de Neemias. É o capítulo do capítulo 2, o verso 4, se disse ao rei: que coisas me impede agora? Então orei ao Senhor Deus e disse ao rei: se o rei agradasse diante de ti, se ao rei agradar, e se diante de ti o teu servo te agrada, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu possa reedificar. O que Neemias faz? Depois de orar, jejuar, chorar, pedir a Deus misericórdia, ele vai demonstrar o quê? Um coração voluntário, pronto aí. Eu sei que muita gente, irmão, já não compreende mais o que é o chamado de Deus. Para ele o chamado é do pastor. Você está entendendo? Para ele o chamado é da igreja. Por isso ele não vai, é da igreja, é do pastor. Não. O chamado sempre foi de Deus para quem é chamado. Sempre foi de Deus. Deus vai usar o pastor, Deus vai usar a igreja, Deus vai usar alguém, mas o chamado sempre vem dele, está entendendo? E quando nós recebemos o chamado, tudo que nós precisamos fazer é dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Isaías, lembra? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto aí, o meu coração está preparado para ir. O coração voluntário faz parte da obra, faz parte da reconstrução. Irmãos, tem pessoas hoje que infelizmente o coração dele fechou para as coisas de Deus. Eu sei que isso é triste. Ele sempre acha que a responsabilidade é do outro e nunca dele, que o chamado é para o outro e nunca para ele. O que nós vemos aqui, que Neemias ele se dispõe e diz, né? De tanto que no versículo 3 ele diz: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo. E o rei me diz: que me pedes agora? Então orei a Deus, ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Aquele que tem um coração voluntário, ele se coloca à disposição. E a pergunta é: você está à disposição do reino de Deus? Você está à disposição da obra de Deus? Não, pastor, eu não tenho tempo para a obra de Deus. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para nenhum ministério, eu não tenho tempo para nenhum departamento da obra de Deus, porque o meu tempo já está todo ocupado, já está todo envolvido. Você tem um coração voluntário? Se você tem um coração voluntário, você pode ter profissão, você pode ter cargo, você pode ter tudo, mas sempre vai ter dentro do seu tempo um momento para dedicar ao chamado de Deus, um momento para dedicar à obra de Deus, um momento para dizer: Senhor, eu estou aqui, não sou nada, sou pequeno, sou pó, mas conte comigo, porque
Mal ele tem tempo para vir comer a ceia. E às vezes, como lá na porta, ainda já vai embora. Chega terminando o culto, vamos lá na porta. Agora me responda uma coisa: como Deus está olhando para essa situação? Sabe que Deus está olhando e está dizendo: que lindinho, que gracinha dele, que gracinha dela. Deus está olhando e está abominando. Por que Deus não cobrou? Você já não ouve mais. Quando Ele cobra, quando Ele fala, você já não escuta mais. Ah, por que Deus não me repreendeu? Repreender quem Deus já está cansado de repreender, não escuta? A Bíblia diz que aquele que é repreendido muitas vezes, várias vezes, endurece a serviço, irá ser quebrantado sem que haja cura. Quando o pastor fala, fica com raiva do pastor ainda. Fica mais ou menos como aquele jovem lá que o pai trouxe, para expulsar o demônio, rangindo os dentes, babando, espumando, porque não quer mais ouvir a verdade. Apertou ou não, irmãos? Estreitou ou não? Termina a reunião, ao invés de entender que foi Deus que usou o pastor para falar, por que não foi eu? Não sou eu aqui de mim mesmo. Vai falar lá, você vê que naquela reunião o pastor falou tudo para mim. Nem ele sabendo que falou tudo para ele entende que Deus está falando com ele. Meu Deus do céu, por misericórdia de nós, nós somos chamados por Deus para ser diferente, irmão. Essa grande obra que você quer ver, vai iniciar por nós. Essa mudança que você deseja ver, vai começar por você, irmão. É você o canal que Deus vai usar. É você alguém que Deus vai levantar para quê? Não, através de mim, eu tenho certeza que uma grande obra será feita, uma grande obra será realizada. Agora, enquanto eu ficar de braço cruzado, nada vai acontecer. Seja como Neemias, se coloque com o coração voluntário e diga: eu faço parte desta obra, eu vou fazer parte desta reconstrução, dessa transformação, dessa mudança que precisa ter na obra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele está dizendo: me envie nos ajudar, mas ele tinha tudo. Agora vai sair do conforto, vai deixar sua profissão, para quê? Para ir lá para Jerusalém. Fazer o quê? Reconstruir o muro, trabalhar de servente de pedreiro, talvez, ele entendia um pouco. Copeiro do rei, dentro do palácio, para baixo, para cima, sombra e água fresca, todo bonitinho. Agora vai para o sol. Meu Deus. Conversava com o irmão ontem, ele falava, antigamente ia a cavalo, ia de bicicleta, ia a pé. Bicicleta, quando tinha bicicleta ainda era rico, né? Aí o irmão estava falando: vamos arrumar uma Kombi. Rapaz, o povo hoje, você falar que vai numa caravana de Kombi, eles vai. Eu quero nem saber, não. Agora é um ônibus, leito, não pode nem ser semi-leito, tem que ser leito. Arruma uma van, faz uma caravana, meu Deus do céu, a gente escuta tanto que cozinha os neurônios da gente, irmão. Ah, mas não sei o que essa van é apertada, que não tem conforto. É mentira ou é verdade? Essa. Neemias diz: não, eu deixo a profissão. Mas lá tem sol, não tem problema, eu encaro o sol. Tem chuva, eu encaro a chuva. Tem inimigo, eu encaro os inimigos. Tem perseguidor, eu encaro os perseguidores. Não, peraí. Pode louvar, se você quiser louvar Deus, louva a Deus aí. Pode fazer. Fala a verdade aqui. Quantas vezes você pensou em parar por causa dos perseguidores? Fala a verdade. Quantas vezes você disse assim: ó, eu não mexo mais nisso, por quê? Porque tem perseguidor. Porque tem críticos que estão criticando. Irmão, se o seu coração é voluntário, acabou. Nada apaga a chama. Nada impede o trabalhar de Deus. Nada te fala: não, posso
estar até ferido, machucado, às vezes magoado, mas o meu chamado eu vou cumprir, a minha missão eu vou cumprir, e eu não vou recuar, porque aquele que lança a mão no arado olha para trás, não é digno do Senhor. Ele me chamou para fazer a diferença, Ele me chamou para ser diferente, e eu vou contribuir com a minha parte, fazendo a minha parte. Oh meu Deus, quantas pessoas endureceram o coração para o chamado de Deus, para a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração. Irmãos, tem obreiro que repreendido 1, 2, 3 vezes, continua no mesmo pecado, na mesma prática pecaminosa, no mesmo erro, e achando que vai se dar bem, e vai se dar bem mal, por não ouvir o chamado de Deus. As coisas de Deus é muito sério, irmãos. A obra de Deus é algo sério. Servir a Deus é algo sério. O problema dessa geração é que eles querem um relacionamento com Deus de qualquer maneira. O problema dessa sociedade hoje, dessa humanidade hoje, é que eles querem um relacionamento com Deus de qualquer forma. Eu posso até me relacionar com o Senhor, mas tem que ser do meu jeito. Tem que prevalecer a minha vontade. Um relacionamento raso, sem nenhuma comunhão, sem nenhuma intimidade com Deus. E quem é responsável por fazer uma obra de reconstrução? Começa aqui. Começa aqui, irmãos. Em nós. É você dirigente, é você obreiro que Deus confiou. E quando nós, que era para ser exemplo, não somos, vai acontecer o quê? Aí a vaca vai para o brejo. Como que as coisas vão mudar se o líder que é para fazer a diferença não faz? Se o líder que é para ser o exemplo é o pior de todos. Que o sangue de Jesus tem poder, sim ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós. Se o obreiro que é para ser exemplo é o que dá mais mau exemplo, aí apertou. Pastor, o cenário é terrível, meu Deus do céu. Olha, a gente não sei aonde a gente vai parar. O que você está fazendo para mudar? Você está orando, está jejuando, está sendo humilde e reconhecendo também que antes de tirar o cisco do olho do irmão, você precisa tirar a trava, ficar no seu. Aleluia! O que nós estamos fazendo, irmão? Quando você recebe um chamado, ô irmão, vai. Não posso. Às vezes é assim, ó. Deixa eu falar aqui. Esse pastor tinha que fazer assim, assim, assado. É que esse pastor não faz, que esse pastor não é, que esse pastor é isso e aquilo. Aí amanhã, depois, chegou, irmão, vem cá. A diretoria me mandou para outro lugar, me mandou embora, né? Me mandou escolher alguém. Vem cá. Fica no meu lugar. Deus que me livre. Sangue de Jesus tem poder. Quero nem saber. Não, vem. Pega. É fácil. Tem luta não. É só esperar no final do mês o salário cair. É fácil. É só escritório, ar-condicionado. É facinho. Quero não. Mas fácil, eu vou orar. Aí vai lá. Você está entendendo ou não? Coração voluntário, eu não quero saber o que eu vou passar. Coração voluntário, eu não quero saber o que eu vou enfrentar. Coração voluntário, eu estou pronto para enfrentar os perseguidores, aqueles que vão vir contra mim. Eu estou pronto, mas o meu chamado eu vou cumprir. Eu estou preparado, mas o meu chamado eu vou realizar. Porque quem me chamou foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Então não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para aquele que te chamou e cumpra o teu chamado.
bate palma e dá glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Quarto pilar, irmãos. Precisamos ter visão. Eu já vou resumir por causa da hora, eu não quero prolongar por causa de muitos assuntos a ser tratados. Mas o que falta de visão hoje, meu Deus do céu. Gente, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter uma visão de águia, em todo sentido, mas em relação à obra de Deus, nem se fala. Quantas pessoas sem visão nenhuma espiritual, sem visão nenhuma. Neemias, ele tem uma visão ampla. Olha o que diz o verso 7, 8 do capítulo de número 2. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei deu, segundo a sua boa mão de Deus sobre mim. A pessoa que tem visão espiritual, irmão, não há uma confusão, porque ele já vê o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Aí tem obreiro hoje que é assim: não, eu faço é do meu jeito, faz do seu jeito as suas coisas. Eu administro o meu jeito, administro o seu jeito, o seu negócio, o seu salário, a sua conta, a sua casa, porque se der ruim vai dar lá. Aleluia! A obra de Deus é sua, é minha. Eu bato o pé aqui, a diretoria fala uma coisa, eu bato o pé aqui, é o meu jeito. Eu sou dono da igreja? Não, aqui, ó, eu sou o dono da sede Colatina. Aqui quem manda sou eu. Pronto, acabou. Tem pastor que fala, ó, a diretoria não, nem fala que eu não escuto. Isso é falta de visão. Quem tem visão espiritual já, não, isso aqui eu não posso fazer. Olha o obreiro que tem visão espiritual, ele enxerga longe. Antes do problema surgir, ele enxerga que pode dar problema. Olha, eu não vou fazer assim não. Agora tem obreiro, irmão, que quer levar as coisas de qualquer maneira, fazer de qualquer maneira, não vê o que precisa ser feito, da maneira que precisa ser feito. E aí, o que sofre? A obra de Deus. A visão dele é curtinha. Enxerga mal que está diante dos seus olhos. Mas espiritualmente falando, você já tem que enxergar, olha, além. Você está entendendo? Quem está me entendendo aí? Sei que eu não consigo explicar direito, mas dá para você entender? Olha, eu vou fazer isso aqui. Eu vou levar essa arma para mim. Ela não é minha. Então ela, se eu levar vai dar problema. Não é minha. Eu vou levar, não tem nada a ver, é só uma arma só. Aí eu levo. Aí, deixa eu usar como exemplo aqui, irmão, só para o senhor entender. O irmão Antônio está aqui na frente, ele viu. Um exemplo que eu estou dando aqui. Eu peguei a arma e levei. Para mim não é nada. O senhor também não é nada, é só uma arma. Mas não é minha. Aí o irmão viu. Peraí, chega aqui amanhã, cadê a harpa da igreja? Não está aqui não. Cadê ela? Aí o irmão Antônio, um outro irmão. Não, eu vi, o pastor levou. Uma harpa deu problema. Ah, mas é da igreja. Está certo eu levar? Está certo. Não é meu. É da igreja. Agora tem pessoas que não têm visão, não. A pessoa que não tem visão, ele erra. Faz tudo errado. Quando é cobrado, ele não aceita. Quando é repreendido, ele não concorda. Porque ele quer fazer do jeito dele. Da maneira dele. Falta de visão espiritual. O obreiro que tem visão espiritual, ele evita muitos problemas, porque antes do problema chegar, ele já corta ele. Antes do problema surgir, ele já corta a ocasião. Ele não dá a ocasião. Não dá.
Às vezes a visão dele em relação à obra de Deus, à igreja, até a palavra, a visão dele é fechada até para a palavra, não consegue nem compreender a palavra, nem entender a palavra, né? Falta de visão hoje tem sido um grande problema no nosso mundo. Vamos lá então, para nós encerrar. Quinto lugar, aqui fecha, está na direção de Deus, versículo 12 do capítulo 12. Do capítulo 2, diz assim, versículo 12 do capítulo de número 2: E levantei-me de noite, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a homem algum, o que Deus tinha posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia animal algum comigo, exceto aquele em que eu cavalgava. E saí de noite pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, e para a porta do depósito de lixo, e verifiquei os muros de Jerusalém que estavam derrubados, as suas portas que haviam sido consumidas pelo fogo. Passei logo à porta da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal em que eu estava montado. E vendo, e sendo ainda noite, subi pelo ribeiro, verifiquei o muro, e entrando pela porta do vale retornei. Não sabia os magistrados onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até então não havia eu declarado coisa alguma aos judeus e aos sacerdotes, nem aos nobres e magistrados, nem aos outros que faziam a obra. Direção de Deus. Você está entendendo? Quem anda na direção de Deus, quem está na direção de Deus, irmão, ele sabe a hora de abrir a boca para falar alguma coisa. Ele sabe a hora que ele deve ficar calado e está apenas em oração. Ele não sai falando, não, é que eu vou fazer isso. Até no projeto que Deus coloca no coração dele, ele segue a orientação de Deus. Está entendendo? Muitas das vezes tem obreiro que começa muito bem, mas por falta de direcionamento de Deus ele se perde. Por falta de direcionamento de Deus, ele acaba se confundindo e acaba perdendo até mesmo aquilo que Deus tem para ele. Seja um obreiro direcionado por Deus. Na direção de Deus você vai saber o momento de falar. Na direção de Deus você vai saber o momento de calar a boca. Na direção de Deus você vai saber o momento de tomar uma decisão. E como tomar essa decisão? Neemias estava direcionado por Deus. E o que aconteceu? A obra foi concluída. A obra foi executada. O trabalho que ele se prontificou a fazer, por mais que surgiu obstáculos e barreiras, foram executados. Por quê? Porque ele estava na direção de Deus. Você quer estar na direção de Deus, minha irmã? Quer estar na direção de Deus, meu irmão? Se você quiser, pode ter certeza que ele vai dizer: deixa que eu vou tomar a direção, eu vou te dar direcionamento no teu caminho, nas suas decisões, no seu ministério, na sua vida familiar. Tem irmão que não tem direção de Deus nos seus negócios, se perde nos negócios, escandaliza o Evangelho, porque faz negócio sem direção de Deus, compra, não dá conta de pagar, dá calote nos outros. Tudo isso é falta de direção de Deus. Família vira uma bagunça, falta de direção de Deus. Vida material vira uma bagunça, vida espiritual vira uma bagunça, falta de direção de Deus. Não consegue concluir nada que inicia, não consegue concluir nada que começa. Por quê? Porque está faltando direção de Deus. Mas nessa manhã Deus quer nos dar direção. Quem clama a voz, levanta a mão e dá glória. Quem recebe essa palavra, bate palma e dá glória a Deus. Recapitulando, tenha o coração quebrantado, irmãos. Seja humilde. Peça a Deus que te dê um coração voluntário. Tenha visão espiritual, direção de Deus. Quem tem visão espiritual, direção de Deus, é outra coisa. Principalmente nos dias que nós vivemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo em que, se a pessoa não tiver direção de Deus, ele se perde. Ele se perde pelo que ele escuta, ele se perde pelo que ele fala, ele se perde pelo que ele vê. Quem tem
direção de Deus está lá. Olha para cá. Tem alvo. Você está entendendo? Está entendendo ou não? Não se... Estão falando isso. Não estou preocupado com o que estão falando. Estão fazendo isso. Não estou preocupado com o que estão fazendo. Eu tenho direção. Tem aquele que não tem, eu vou ajudar ele a ter direção. A minha comunhão, a minha intimidade com Deus, ninguém tira, porque eu ando direcionado por Deus, guiado por Deus, conduzido por Deus, debaixo da vontade de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Peça a Deus que te dê e que nos dê tudo isso, para que nós possamos contribuir. Porque as coisas vão de mal a pior, mas se Deus levantar, eu e você, como levantou Neemias, em alguma coisa nós vamos ser úteis na obra de Deus. Em alguma coisa você vai ser útil lá na igreja que você congrega, lá na cidade que você mora, lá onde Deus te enviar, você vai ser útil para fazer alguma coisa em benefício à obra do Senhor. Quem toma posse